tudo bem? Eu sou a Jen, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Você está no canal Mundo Vibrante, seja muito bem-vindo! E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto interessante. Tudo depende do referencial, ou pelo menos quase tudo. E eu vou te explicar por quê. Vamos lá. Esse assunto ele veio para mim quando eu estava escrevendo um roteiro, já um outro assunto para um outro roteiro para vídeos aqui do canal. E do nada eu lembrei dessa frase que eu aprendi numa aula de física, quando o professor estava explicando sobre movimento. Ele disse assim: se alguém perguntar para você, isso está parado ou está em movimento? O que você responde? Não sei. E a resposta dele vinha em seguida: depende do referencial. Então, basicamente falando, depende do referencial por quê? Porque vamos imaginar o seguinte, é clássico esse exemplo, mas é ele que a gente vai usar. Imagina que você está na parada esperando o ônibus, você está sentado num banco e você fica olhando o movimento na rua, olhando os carros passando, as motos, os ônibus, enfim, tudo que passa nessa rua. Tudo que está passando na rua está se movimentando. Por quê? Porque você é o referencial e você está parado. Agora, para uma pessoa que vê você na parada, esta pessoa está dentro do ônibus e ela olha a parada e as pessoas através da janela, com o ônibus se movimentando, no caso, vamos dizer assim, do ponto de vista dela, as coisas estão em movimento e ela está parada. Então, tudo depende do referencial, e isso é uma coisa interessante que pode ser aplicada em alguns outros aspectos da vida. É mesmo, é? Pode ser aplicada quando a gente faz comparações, julgamentos, quando a gente tem preconceito. Isso porque a gente está num mundo de relatividade. Por que relatividade? É porque aqui não tem nada absoluto. Os conceitos, as visões que a gente tem, elas mudam de acordo com o referencial, ou seja, quem está olhando. Depende de como você olha as coisas. Como eu estava dizendo aqui, a gente está num mundo onde o nosso julgamento é todo baseado num conjunto de percepções que a gente tem. Esse conjunto foi formado ao longo da nossa vida. Várias coisas que estão nesse conjunto de percepções a gente ouviu. E a gente ouviu os nossos pais, o pessoal da nossa escola, os nossos amigos, o pessoal da religião e a própria sociedade aonde a gente está inserido. Inclusive, é muito interessante a gente pensar, fora as experiências que eu tive, ou seja, aquilo que eu vivi de verdade e que está aqui comigo, né? Está aqui dentro guardado. Que outras coisas que tem na minha percepção de mundo, de vida, que não são minhas, que eu simplesmente vi e ouvi terceiros falando, fazendo, não são minhas experiências. O que eu quero dizer é quantos conhecimentos eu uso, quantos pontos de vista eu uso que não são verdadeiramente meus. É interessante pensar nisso. Eu falei que a gente podia usar esse lance do referencial no preconceito, nas comparações e no julgamento. Então, vamos ver por quê, né? Vamos ver o que é isso. O que é o preconceito? Eu pesquisei na Wikipédia e diz o seguinte: preconceito é uma opinião desfavorável, não baseada em dados objetivos, mas em um sentimento hostil, motivado por hábitos de julgamento e generalizações apressadas. E essa palavra preconceito também pode significar uma ideia ou conceito formado antecipadamente, sem fundamento sério ou imparcial. Sobre o preconceito, então, está muito claro, né? Eu não preciso explicar o que é isso, vocês já devem saber. É quando você vê uma pessoa e você já molda toda uma ideia dela com base leviana. Você não conhece, mas você já pressupõe que sabe tudo sobre ela. Um exemplo aqui que eu escrevi. Seu amigo te apresenta um outro amigo dele que escuta rock. Vocês sabem o que é rock. E a gente tem uma imagem uma imagem errada, né, de que os roqueiros usam drogas. Isso é errado, mas é uma imagem que muita gente tem, é uma generalização. Então você, sendo apresentado a um roqueiro, você pode
automaticamente pressupor que eu já sei, essa pessoa é assim, assim, assado, por conta de uma imagem, de um conceito mais generalizado que tem na sociedade. Você não conheceu a pessoa de fato, mas você pressupõe que ela é algo. É um preconceito. As comparações também costumam pegar bastante as pessoas. Comparar é simples, né? Quando você pega uma coisa, bota do lado da outra coisa e você vai vendo as características de cada uma, né? E essa é melhor, essa é pior, essa é assim, essa é assada. Comparação é basicamente isso, né? O comparar já é uma atitude, uma ação que meio que evidencia a dualidade, a relatividade das coisas. Porque aí, nesse ponto, é muito visível a necessidade de um referencial, porque você precisa de algo para poder comparar com outro algo, senão não tem como. A comparação só existe quando você bota uma coisa do lado da outra. Por exemplo, como é que você vai dizer que uma coisa é grande? Uma coisa é grande. É grande com relação ao quê? Por exemplo, um cachorro. O cachorro pode ser muito grande se você colocar ele do lado de uma formiga. Mas esse mesmo cachorro pode ser muito pequeno se a gente colocar ele do lado de um elefante. Então, daí a necessidade do referencial. O julgamento é uma coisinha bem complicada. Eu procurei na Wikipédia o conceito e diz o seguinte: o termo julgamento geralmente se refere a uma avaliação que considera uma série de fatores ou provas para a formação de uma decisão embasada. Um exemplo bem simples de julgamento é quando é aquele que a gente vê nos filmes, que tem alguém que está sendo lá julgado, tem uma série de pessoas, tem lá os juízes, né, os jurados, tem os jurados e depois tem o juiz, né? Os jurados vão ouvir uma série de coisas, de argumentos, vão chegar a um veredito, vão passar para o juiz e o juiz vai dar o veredito final. Aí é um julgamento. E também nós temos o julgamento mais corriqueiro, que a gente faz diariamente. O julgamento ele se dá muito com base nos estereótipos, do meu ponto de vista, e a gente acaba condenando alguma coisa, alguma pessoa. Geralmente, o julgamento mais complicado que tem do meu ponto de vista é com relação às pessoas. Por quê? Porque a gente não tem condições de julgar nenhuma pessoa. A gente não veste o sapato dessa pessoa. Então, como que a gente vai saber o peso das coisas na vida dela? Para que ela tome decisão X ou Y, para que ela seja assim ou assado, enfim, a gente não sabe. Então, como que a gente vai julgar? Não tem como. Eu quero citar aqui um episódio que é interessante, que aconteceu recentemente, repercutiu bastante aí nas mídias, né? Todo mundo deve conhecer. Foi aquela história lá que aconteceu no Oscar entre o Will Smith e o Chris Rock. O que aconteceu basicamente? O Chris fez uma série de piadas lá e fez uma piada X que envolvia lá a esposa do Will Smith. E o Will Smith, eventualmente, acabou dando um tapa no Chris Rock. Isso fez com que muitas pessoas na internet, e talvez fora da internet também, né, tomassem partidos. Ou seja, algumas pessoas acharam que o Chris Rock fazer piada XY foi errado, outras pessoas acharam que foi um exagero da parte do Will Smith dar um tapa no outro cara lá. Várias opiniões surgiram, né? Mas de um modo geral, pessoas contra, pessoas a favor, pessoas que apoiavam Will Smith e pessoas que apoiavam Chris Rock. Só que por mais que a gente seja simpático às pessoas que passam por determinada situação, a gente não tem como saber o real impacto, o real peso daquilo que acontece no momento na vida delas. A gente tem aspectos do nosso ser que necessitam de equilíbrio para que a gente não exagere, para que a gente não saia da linha. E eventualmente, quando existe algum desequilíbrio, a gente sai da linha. E, por exemplo, num momento X que a gente não sabe como é que a pessoa está, várias coisas podem atuar. A gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte: para a gente é bem mais válido questionar ideias, ações, situações, mas nunca pessoas. Por exemplo, quando tem eleição política e a gente vai escolher um candidato para a gente votar, é bem mais adequado que a gente
escolha pelas propostas, e não porque é candidato X ou candidato Y, que a gente julgue as propostas, as situações, as ideias, mas não as pessoas que estão protagonizando. No caso deste episódio que eu acabei citando, o que é interessante para a gente pensar? O Will deu um tapa no Chris Rock. Desconsidera quem fez a ação. Você dar um tapa em alguém é um ato de violência, certo? Violência nunca é uma coisa boa. Por quê? Porque ela vai gerar mais violência. E quer ver que interessante? É uma coisa que acontece, é como se fosse uma reverberação desse evento, disso que aconteceu. Quer ver? Eu comentei que várias pessoas tomaram partidos, né? Algumas contra, outras a favor, enfim. Isso já se configurou numa polaridade. Quando existe polaridade, existe um campo perfeito para que se crie uma certa agressividade. E essa agressividade, ela vem a ser manifestada em comentários. E, inclusive, provavelmente vocês devem ter observado algum comentário mais maldoso, porque uma pessoa fala X, outra pessoa fala Y. Gera-se uma agressividade e que não tem sentido nenhum. Essa agressividade só acontece por quê? Porque as pessoas se dividem, tomam esses partidos e daí, logicamente, vira uma bola de neve, porque só para quando alguém decidir parar. Então, o que eu quero dizer para vocês com esse vídeo, é um vídeo simples que eu fiz, como eu disse, veio uma ideia para eu fazer, é simplesmente isso. Fiquem atentos, observem o que acontece ao redor de vocês, procurem entender as motivações que vocês têm. Vocês são pessoas que se comparam. O que motiva essas comparações de vocês? O que motiva você se comparar com outra pessoa, por exemplo? O que motiva o seu preconceito? Se você tem preconceito com alguém, com alguma coisa, o que motiva esse preconceito? E quando você faz os julgamentos, o que motiva esses julgamentos? É interessante você se aprofundar nisso. Inclusive, acaba sendo um exercício muito bacana se você anotar as suas respostas. Por exemplo, você identificou que você teve preconceito com alguma coisa, com alguém, enfim. Você vai anotar, tive preconceito disso. Aí embaixo você vai pensando, né? Por que eu tive preconceito disso? Aí você vai anotando. Por que é bom você anotar? Porque daí você vai ter registrado aquilo que é interessante você trabalhar para melhorar. Porque a gente sabe que preconceito não é uma coisa boa. Julgamento, a gente nem pode julgar ninguém, a gente julga de teimoso. O julgamento ele vai meio que contra a nossa essência, porque já diz aquele ditado, quando tu aponta o dedo para alguém, já tem 3 apontados para você. Então é interessante você saber por que você faz essas coisas e anotar para você ter ali para poder olhar e dizer, eu vou trabalhar nisso agora. Aí quando você sente que você venceu essa primeira etapa, que você já não é mais afetado por aquilo ali, você vai para o próximo item. Eu faço comparações. Eu me comparei com fulano de tal por causa disso. Aí você vai ver, por que eu estou me comparando com fulano de tal por causa disso? O que eu preciso modificar em mim para que essa comparação deixe de acontecer? E por último, o que leva você a julgar? Se observe, anote e depois você utiliza isso para o seu autoconhecimento e para a sua reforma íntima, vamos dizer assim, a tal reforma íntima que todo mundo fala, mas ela é necessária. Aos poucos você vai se lapidando, porque nós somos diamantes brutos que estão aqui na Terra, precisam de lapidação, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar o nosso conteúdo com alguém que precise e até o próximo vídeo.